Salve, Paulo Nailson, o grande poeta, Gemerson Alves aí, saudar aqui o Lindenberg também, a nossa querida Riá, estava escutando aqui suas canções, muito bacana, gente. Olha, em primeiro lugar, quero agradecer muito ao convite, dizer que estou muito satisfeito de estar participando aqui desse programa, Cultura e Cidadania. Achei muito bacana a proposta, muito oportuno o convite. Acho que a gente está vivendo um momento importante no Brasil em relação à cultura, né? E vocês têm um programa aí que fala sobre isso é muito importante. Eu tenho também muitos amigos, amigas, companheiros de Pernambuco, assim, que devem estar nos assistindo. Mandei para o pessoal mais cedo, dizendo que a gente já está participando aqui. Assim que estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos fazer esse papo, vamos fazer essa conversa, porque, de fato, a cultura brasileira tem pressa. A gente está vivendo um momento muito difícil, muito complexo. A Lei Aldir Blanc, né, a Lei de Emergência Cultural, foi uma grande conquista do setor cultural, da sociedade brasileira, mas a luta ainda não acabou, né? Como vocês estão vendo, a gente está em meio ainda a esse processo da regulamentação, há uma demora injustificável nesses recursos estarem sendo repassados para os estados e municípios. Há ainda um grande desafio que será, quando o recurso chegar aos estados e municípios, a forma que ele será executado, como isso chegará na ponta realmente em quem mais precisa. Então eu acho que esse é um pouco o contexto do nosso papo aqui hoje e estou aqui à disposição para a gente trocar ideias a respeito. Muito bem. Alexandre, a gente já vai começar esse papo, além dessa introdução que você fez, pedindo que você faça aí um breve resumo desse período, né? Eu creio que a partir de março, quando houve por conta da pandemia, esse processo que foi nos unindo e que foi mobilizando, né? Que foi emergindo, né? Unindo tanto o campo político como sociedade civil, gestores, através de diversas frentes, né, que foram acontecendo via as lives nessas redes sociais. Então, de forma breve, nos conte um pouco esse processo para que os ouvintes fiquem melhor inteirados de quando começou até os dias de hoje. Isso começa mais ou menos no mês de março de 2020, quer dizer, com o início da pandemia da Covid-19 no Brasil. Rapidamente, os espaços culturais são os primeiros a serem fechados, as atividades culturais foram as primeiras a serem interrompidas, os eventos e tal, né? É uma situação que pegou todo mundo do setor, desde os grandes produtores do mercado cultural, até as organizações culturais comunitárias, os coletivos que atuam nos espaços públicos, quer dizer, atingiu a todo mundo, inclusive do ponto de vista econômico. O que varia é a escala, mas todo mundo foi atingido do setor cultural de alguma forma, né? Então, nesse sentido, começa uma série de movimentações a partir da decretação do estado de emergência em saúde, do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional, iniciativas parlamentares, iniciativas de gestores culturais, levando propostas a parlamentares relacionado a isso, a que medidas poderiam ser tomadas para socorro emergencial ao setor da cultura. Você teve várias iniciativas. Primeiro, você teve uma iniciativa no Senado, inclusive o senador Humberto Costa, aí de Pernambuco, que propõe a inclusão de artistas e agentes culturais no auxílio emergencial da Caixa Econômica, junto a vários outros setores que foram incluídos também. Mas esse artigo foi vetado, né, pelo presidente da República nesse projeto que tramitou pelo Senado, que era o PL, salvo engano, era o PL 873. Aí, na Câmara dos Deputados, você começa a ter uma série de outras iniciativas também, de projetos visando políticas de apoio emergencial a agentes culturais e a também espaços culturais. Então, são 4 ou 5 projetos. Um outro trabalhava com a questão de linha de incentivo tal. Todos eles foram apensados, né, reunidos no PL 1075, que foi o primeiro a ser apresentado, de autoria da deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro. Posteriormente, a deputada Jandira Fegali assume a relatoria do projeto, né? E, ao assumir a relatoria, ela tem a missão não só de juntar
os projetos que estavam tramitando na Câmara, como também ouvir a sociedade, né? Ouvir o que o setor cultural estava querendo e que precisava para esse projeto. Nesse momento já começavam a acontecer isso aí que vocês se referiram, que foram as webconferências, as reuniões virtuais, essas lives, esses encontros que reuniram, na verdade, centenas de pessoas. Primeiro foi a partir de uma iniciativa mais nacional, né, a partir do dia 3 de maio, que foi a primeira que nós fizemos, né, pela Articulação Nacional de Emergência Cultural, mas depois começam a acontecer várias de maneira descentralizada no Brasil inteiro, e estão acontecendo até hoje, né? Nesse processo, a lei é aprovada por unanimidade. E sempre com acompanhamento de vocês, né? Essas lives iam acontecendo e a organização acompanhando, se revezando e acompanhando. Exatamente, a gente ia, na verdade, quer dizer, incentivando que acontecesse, mas ao mesmo tempo também, quando a gente sabia que estava acontecendo por iniciativa, a gente divulgava, né, a gente construía canais para dar visibilidade a esses encontros. Você tem uma ideia, em pouco mais de 3 meses, né, que foi maio que começou essa parte mais, que eu digo assim, de comunicação e de articulação nacional, hoje você tem um canal Emergência Cultural no YouTube com 13 mil seguidores, você tem a Lei Emergência Cultural, que é um perfil no Instagram, quase 20 mil, 18.900 e tal, e com essas ferramentas de comunicação a gente conseguiu fazer com que as pessoas ficassem sabendo em cada estado o que estava acontecendo no outro, quando se faziam atividades nacionais. Esse processo que depois o secretário de Cultura do estado do Ceará, o Fabiano Piuba, definiu muito bem como um estado de Conferência Nacional de Cultura. Né? Então, a Lei Aldir Blanc, ela teve esse papel de construir uma política emergencial, que nesse momento a gente está cobrando, né, a regulamentação federal, para que ela realmente possa chegar na ponta, mas ela já teve um outro efeito importante, que foi essa rearticulação do setor cultural do Brasil através dessas conferências de cultura, desses encontros virtuais que estão acontecendo cada vez mais. Jefferson? Pronto, exatamente. Assim, a gente queria saber, pegando esse gancho sobre o momento atual da lei, se há uma perspectiva aí de quando, de fato, esses repasses. A gente esperou essa semana, inclusive, né? Foi anunciado, como a gente tinha comentado, para o dia 10, até ontem. Como é que está isso, né? Exato. Então, ontem, nós estávamos todos muito apreensivos, digo assim, não só quem está acompanhando esse processo, mas especialmente os gestores de cultura, os secretários de cultura estaduais e municipais, que estão reunidos aí em vários fóruns, né, o Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, Fórum Nacional, a Frente Nacional de Prefeitos, Confederação Nacional de Municípios, Articulação Brasileira de Municípios. Você tem uma série de entidades, o Conecta, que é o Fórum de Conselhos Estaduais de Cultura, né, que inclusive participa aí o Conselho de Cultura de Pernambuco, o nosso amigo Josimar Gonçalves, que eu queria mandar um abraço, que é o presidente do Conselho de Cultura Estadual aí, e queria dizer que esse processo todo foi sendo acompanhado por esse grupo, né, por esse grupo de entidades e de fóruns nacionais que acompanhou a discussão com o governo federal sobre a regulamentação. A princípio estava tudo certo, estava pactuado os termos, né, que seria o decreto de regulamentação, como seria feito, e aí houve esse atraso injustificável, porque estava previsto para ser no dia 10, essa publicação. Houve uma audiência pública na semana passada, no dia 6 de agosto, na Câmara dos Deputados, onde o representante... Isso foi dito, né? Foi dito, inclusive, data, depois foi feita uma live anunciado, né? Então esse atraso ele começa a se tornar injustificado. Na sexta-feira, dia de ontem, né, nós tivemos, primeiro, a publicação como lei, né, da medida provisória 986, que era uma medida provisória complementar à lei, que estabelecia os prazos para a execução dos recursos. Né? A MP já tinha sido aprovada na lei pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. E aí, o que se espera, ontem, mais ou menos no final da tarde, nós tivemos uma notícia através da deputada Jandira Fegali, que falou com o líder do governo, o deputado Arthur Lira, dizendo que ele garantia que até a segunda-feira esse decreto de regulamentação estaria publicado, que ele estava no Palácio do Planalto para ser publicado e que estaria sendo publicado. Agora, vamos ver
se o que vai sair desse decreto é aquilo que já estava sendo construído, pactuado, ou se vamos ter mais surpresas que não gostaríamos de ter nesse caminho, que atrasem ou que criem obstáculos, né, a esse processo que a gente já sabe que é tão difícil, que é fazer esses recursos chegarem na ponta, beneficiando a quem mais precisa, entendendo que o setor cultural é um setor que padece da informalidade, que padece de dificuldades muitas vezes de se institucionalizar, que não existem cadastros de cultura consolidados na grande maioria dos municípios brasileiros. Então é muito desafiador a implementação da Lei Aldir Blanc. Nós ainda vamos ter desafios grandes no caminho. Então é muito importante que a gente vença logo essa etapa da regulamentação federal e possa passar logo para o passo seguinte, que é a execução desse recurso nos estados e nos municípios. Esse processo não deixa de ser revelador também, né? Que é justamente essas limitações, essa dificuldade que os estados e principalmente os municípios na ponta já têm há muitos anos, que é de lidar com a questão da cultura, né? De forma mais séria, com a política pública melhor desenvolvida. Processo que, se tivesse desde aquele período de 20 anos atrás, 15 anos atrás, que foi a organização do Sistema Nacional de Cultura, se realmente tivesse sido levado a sério e cumprido, né, todas aquelas tarefas que tinham sido colocadas, então hoje tudo isso também seria mais fácil. Mas a desconstrução do Ministério de Cultura, entre outras coisas a mais, né, retira essa continuidade de pauta e havendo descontinuidade, realmente acaba tendo essa desconstrução. Paulo Nailson, eu temo que chegue o fim dessa pandemia e tudo isso que está acontecendo e esse projeto ele não chegue. Alexandre, a outra dificuldade que nós temos que lidar, inclusive agora no momento, é com o tempo, né? O tempo muito resumido, muito precioso tê-lo aqui conosco. E para encerrar, eu queria que você falasse então sobre a 4ª Conferência Nacional de Cultura, que vai acontecer entre 17 e 20 de setembro. Vão começar aí as pré-conferências, inclusive o de hoje à tarde, né, que vai ter aí o Observatório Emergência Cultural. Então, nos ajude aí, finalizando, fazendo a convocação do público também, trazendo essas informações. É muito importante, Paulo Nailson, essa conferência popular. Na verdade, ela é uma conferência autodeclarada e autoconvocada, né? A gente teve um lançamento há 2 semanas atrás, aí, onde participaram mais de 1.000 pessoas, fora os que acompanharam através das transmissões do YouTube e tal, que é o seguinte, quer dizer, já deveria ter sido convocada, como você bem falou aí, a 4ª Conferência Nacional de Cultura. Desde 2017 está pendente a realização da 4ª Conferência Nacional. Como você falou, se avançou muito no Brasil no Sistema Nacional de Cultura, mas não se regulamentou, não se deu continuidade a processos estruturantes de criação de indicadores, de bases de dados. Então agora a gente precisa, em 5 meses, 4, 5 meses, fazer o que talvez em 5, 10 anos a gente não fez. Esse desafio é imenso. Então a sociedade precisa se organizar, né? E aí a ideia da Conferência Popular de Cultura, que articula várias redes, vários coletivos, vários movimentos, ela surge nesse sentido. Aí em Pernambuco o pessoal já está também muito mobilizado, né? Eu falei há poucos dias aí com o pessoal do coletivo Tereza Costa Rego, com o pessoal do Conselho Estadual de Cultura, com uma série de movimentos e organizações aí, o pessoal do CUCA da UNE. Tem muita gente que já está se organizando aí para realizar atividades, né? E a gente espera que isso seja também na continuidade da mobilização para a Lei Aldir Blanc, porque a Lei Aldir Blanc agora ela vira uma pauta mais local, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter algo nacional que nos mantenha organizados. E a Conferência Popular de Cultura vem nesse sentido. E o Observatório, para concluir, que você falou aí, é uma ferramenta de acompanhamento, controle social da sociedade, né, para fiscalizar a implementação desses recursos na ponta. E aí o canal Emergência Cultural faz hoje esse lançamento às 15 horas, ao vivo, pelo canal Emergência Cultural no YouTube. Só pesquisar lá, que às 15 horas vai estar no ar. E quero agradecer muito, mandar um grande abraço, parabenizar vocês aí pela iniciativa, pelo programa, e contem comigo aqui sempre que precisar. Valeu. Sinta-se abraçado também, né, por toda a equipe do programa, também da Rádio Cidade.
força, né, permaneça aí com saúde nessa batalha, junto com esse exército, né, que na realidade está crescendo aí no país inteiro, e vamos sim vencer pela cultura, né, superar da melhor forma possível, da forma mais digna possível, essa batalha, né, instalada, e outras que ainda virão pela frente, até uma vitória mais bem consolidada. Então, obrigado mais uma vez por sua participação, os agradecimentos aí também do Jefferson e do Lindenberg. Exatamente, uma honra, né? E aí um bosquejo muito importante que foi feito, e vamos continuar acompanhando, não é? Pressionando, fazendo, cumprindo o nosso papel. Forte abraço, querido Santini. Forte abraço, Santini. Valeu, irmão. Obrigado, pessoal. Eu me despedi aqui, mas vou continuar